Muito obrigada, presidente. Bom, eu vou ler uma carta escrita pelo um grande colaborador do Humanos Direitos, que é o Leonardo Sakamoto. É assinada pela presidente do movimento e tem aqui a adesão de todos que fazem parte dessa luta do Humanos Direitos, sendo sempre assessorados por um grande mestre, que é o padre Ricardo Rezende, que é mestre, doutor na questão de trabalho escravo no Brasil. Bem, eu agradeço a presença também nesse momento histórico, agradeço poder fazer parte e poder presenciar esse momento, esse passo dado. Agradeço a todas as pessoas, ao presidente, a todos que compõem a mesa, a Ideli, ao Paulo Rocha, enfim. Eu vou direto à carta, porque ela já é compridinha o suficiente. Bom, excelentíssimos senhores senadores, como vocês vão querer ser lembrados no futuro? No mês em que a Lei Áurea completou 126 anos, o Congresso Nacional aprovou uma medida que é considerada por muitos como a segunda abolição da escravidão no Brasil. A ideia de confiscar propriedades flagradas com trabalho escravo e as destinar à reforma agrária ou a programas habitacionais urbanos foi apresentada pela primeira vez em 1995, não é, deputado Paulo Rocha? Desde então, 19 anos de luta se passaram até que ela pudesse finalmente se tornar lei. A verdade é que a Constituição Federal do Brasil há tempos desejava um instrumento que pudesse colocar em prática um preceito muito importante que está em seu artigo 5º, que toda propriedade deve cumprir função social. Portanto, não pode ser utilizada como instrumento de opressão ou submissão de qualquer pessoa. Escravidão é grave violação dos direitos humanos e deve ser tratada como tal. Se alguém utiliza escravos como instrumento de competitividade, visando a obtenção de lucro fácil através de uma vil concorrência desleal, deve perder a propriedade em que isso aconteceu sem direito à indenização. Contudo, para que a aprovação da PEC 57A/99 possa ser vista como uma vitória e lembrada pelas próximas gerações de trabalhadores como uma segunda Lei Áurea, é preciso que tentativas para esvaziá-la não triunfem. Tentativas que, sob a justificativa de clarificar o conceito de trabalho escravo, querem, na verdade, retirar direitos de trabalhadores. Não é apenas a ausência de liberdade que faz um trabalhador escravo, mas principalmente de dignidade. Todo ser humano nasce igual em direito à mesma dignidade. Sem ela, somos apenas instrumentos descartáveis de trabalho. A legislação brasileira é de vanguarda, porque leva isso em conta. Quando um trabalhador mantém sua liberdade, mas é excluído de condições mínimas de dignidade, temos também caracterizado o trabalho escravo. Qualquer pessoa que tenha visto as fotos de um resgate do Ministério do Trabalho e Emprego entende isso perfeitamente. Trabalho escravo está claramente descrito no artigo 149 do Código Penal, que tem sido a mais importante referência no combate a esse crime por auditores fiscais do trabalho, procuradores, juízes, desembargadores, ministros e pela sociedade brasileira. São elementos que configuram o trabalho análogo ao de escravo. Condições degradantes de trabalho, incompatíveis com a dignidade humana, caracterizadas pela violação de direitos fundamentais ou que coloquem em risco a saúde e a vida do trabalhador. Jornada exaustiva, em que o trabalhador é submetido a esforço excessivo e sistemático que acarreta danos à sua saúde ou risco de vida. Trabalho forçado, manter a pessoa no serviço através de fraudes, isolamento geográfico, ameaças e violências físicas e psicológicas. E servidão por dívida, fazer o trabalhador contrair ilegalmente uma dívida e por ela ficar preso. Vira e mexe ouve-se o argumento de que auditores fiscais do trabalho consideram como trabalho escravo a pequena distância entre beliches, a espessura de colchões, a falta de copos descartáveis. Esse tipo de tentativa seria engraçada se não fosse pelo fato de trabalho escravo não ter graça nenhuma.
Em verdade, esse tipo de tentativa de desqualificação das condições degradantes de trabalho é uma ofensa aos trabalhadores. A regulamentação da PEC 57A/99 deve reafirmar o conceito presente no artigo 149 do Código Penal e não transformar uma conquista histórica em um cavalo de Troia, trazendo mais problemas ao povo. Para ajudar a entender, façamos um paralelo. Aceita-se punir homicídios, desde que o bandido tenha cometido o crime entre as 4 e as 6 da tarde? Enfim, aceitamos criar uma nova lei para punir um crime já existente, estabelecendo paradigmas que esvaziam a ideia do próprio crime e, por consequência, recaindo sobre a impunidade. A verdade é que quem afirma que não há clareza sobre o conceito de trabalho escravo é porque não concorda com o conceito. Mas ele é reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho e elogiado pela relatora das Nações Unidas para formas contemporâneas de escravidão. Se a grande maioria de empresários no campo e na cidade segue a lei e não utiliza trabalho escravo, a quem interessa tornar a legislação mais frouxa? A quem interessa proteger quem promove a concorrência desleal e o dumping social, cortando custos ilegalmente para ganhar competitividade através da exploração de seres humanos e, como consequência perversa, manchar o nome dos nossos produtos no exterior? A quem interessa atacar instrumentos importantes, como a lista suja do trabalho escravo? Por isso, exigimos, como cidadãos brasileiros, uma regulamentação que considere condições degradantes, jornada exaustiva, trabalho forçado ou servidão por dívida como elementos que definem trabalho análogo ao de escravo, como está na lei. É só uma regulamentação, mas nela repousa a luta entre o respeito à dignidade humana e a barbárie. Agora, se o conceito de trabalho escravo, que leva em conta a dignidade do ser humano, que leva em conta ele não ser tratado como instrumento descartável de trabalho, continuar incomodando alguns maus empresários, podemos também discutir a revogação total do artigo 149 do Código Penal. Ou melhor, por que não alterarmos a lei assinada por Isabel em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea? Fazer algumas mudanças na Lei Áurea seria apenas um pequeno sacrifício dos trabalhadores para reduzir o incômodo de determinados grupos e impulsionar o progresso. É hora de abolir de vez essa vergonha, senhores e senhoras congressistas. Com essa emenda e com a manutenção do conceito de trabalho escravo como ele é hoje, vocês se tornam parte da história. E certamente serão lembrados pelas futuras gerações, pois tiveram a coragem de garantir dignidade ao trabalhador brasileiro. Esse sim será um golaço histórico pré-Copa do Mundo. Movimento Humanos Direitos.